Bom, a nossa aula de hoje é sobre vetores de base na representação de Heisenberg, né? Que é uma pergunta interessante que você pode fazer, é o que acontece com os vetores de base nessa representação, porque os estados quânticos não mudam, os operadores mudam, mas o que acontece com a base, né? Para entender isso, né, a gente sabe que na representação de Schrödinger, né, o estado quântico, Schrödinger, ele evolui com o tempo, ok? Em compensação, os operadores não. O operador A, na representação de Schrödinger, ele continua sendo é, o mesmo na representação de Schrödinger. Na representação de Heisenberg, por outro lado, de Heisenberg, né, o estado quântico, em tempos posteriores, ele não muda. Ele é igual ao estado quântico em tempos iniciais, tá bom? Que é igual ao estado quântico de Schrödinger, inicialmente, né? Já o operador não, o operador de Heisenberg, ele muda. Ele é U, adaga, AS, U. Né? Então, se o operador depende do tempo, né? Você tem um A de H que depende do tempo, é de se perguntar, por exemplo, se essa equação de alto valor e alto vetor para o operador A, se ela vai permanecer válida. Ok? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que responder. É saber se o estado de base depende também do tempo, ou se os autovalores também dependem do tempo, ou se as duas coisas vão depender do tempo. Tá bom? Para responder isso, né, a gente vai ter que recorrer, né, ao que a gente já sabe da representação de Schrödinger. Então, na representação de Schrödinger, eu sei que AS é o meu A na representação de Schrödinger, o alto valor na representação de Schrödinger e o alto estado na representação de Schrödinger, tá bom? E tudo isso daqui é estático, ok? Tudo isso aqui é estático, não muda. Nem o operador, nem a base, nem os autovalores, nem os autovetores, tá bom? Já na representação de Heisenberg, a brincadeira é um pouco diferente, tá bom? Como é que a gente poderia transformar essa equação na equação dessa aqui, de alto valor e alto vetor na representação de Heisenberg, né? O que a gente tem que fazer para encontrar essa relação? Bom, você pode fazer o seguinte, né? Você pode dizer que A na representação de Schrödinger, então a gente pode colocar aqui um U, a daga, né? O mesmo, né, na verdade, U, a daga, porque esse aqui vai ser justamente a identidade, tá bom? E aí fica com o vetor de base S, a representação de Schrödinger, AS, A, S. Eu não fiz nada, só fiz colocar a identidade aqui. Bom, mas para que eu fiz isso, né? Porque eu quero que desse lado aqui apareça, né, o operador A, só que na representação de Heisenberg. Para que isso aconteça, eu preciso aplicar agora o adaga, né, pela esquerda. Então vai ficar o AS, o adaga, a representação de Schrödinger. Só que aqui vai ficar A, que é um escalar, o adaga, né, a linha AS. Se você olhar bem, isso aqui é o nosso A na representação de Heisenberg. Multiplicado por quê? Por um cat estranho aqui, né? Um cat U, adaga, a linha S. E agora o alto valor de novo com esse mesmo cat. Então, se você olhar bem para essa expressãozinha aí, tá bom? Você vai ver que é uma outra relação de alto valor e alto vetor diferente. Agora para o operador A na representação de Heisenberg. Ou seja, eu posso concluir que os meus autovalores, né, eles não mudaram. Ou seja, o alto valor na representação de Heisenberg continua sendo os mesmos autovalores na representação de Schrödinger. Só que o alto vetor não. O alto vetor agora na representação de Heisenberg, ele é o adaga, tá certo? Vezes o alto vetor na representação de Schrödinger. Olha que interessante, né? É
é como se o alto valor na representação de Heisenberg, ele não permanece o mesmo, né? Os alto valor não, desculpa, os autovetores, né? Eles evoluem no tempo, né? Assim como o estado quântico de Schrödinger, ele evolui no tempo, né? Agora, o vetor de base, ele está evoluindo no tempo, só que ele evolui ao contrário, né? Que é com uma adaga. Então, ele evolui no sentido contrário ao tempo, né? A propagação do tempo. Então, se o tempo anda positivamente, né? Os vetores de base aí estão se movendo, né? Numa direção contrária, tá bom? Para a gente entender isso daí, né? Não é difícil. Basta você lembrar que todo operador, tá? Ele é escrito com uma somatória, né? Dos seus autovalores com os projetores, tá bom? Então, se esse cara agora depende do tempo, na representação de Heisenberg, alguma coisa aqui dentro dessa somatória vai ter que depender do tempo, né? Ou os autovalores, tá bom? Ou os próprios estados quânticos, os QETs, né, de base. Então, no caso aqui, o que a gente encontra é que esse rapaz aqui ele tem uma dependência temporal. Tá bom? Então, a linha de H, ele é o adaga AS. Tá bom? Enquanto esse rapaz aqui é estático, esse daqui não é, e ele anda no sentido contrário. Então, como é que fica isso daí? Então, A de H é igual a 1, a identidade, menos, mais, né, que é o adaga, e H, né, dt, para translações temporais e infinitesimais, AS. Tá bom? Só que, lembre bem que em t igual a zero, por exemplo, em t igual a t0, né, você pode fazer igual a zero, esse A H, ele é igual ao AS, isso só vale para t igual a zero, tá bom? Então, se eu lembrar bem aqui dessa relaçãozinha que eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso dizer que AH menos AS, olhando para essa equação aqui, ó, tá bom? É igual a I H cortado dt sobre H cortado, H sobre dt sobre H cortado, a linha de S, tá bom? Ora, mas o que é isso daqui? Isso daqui é o estado que evolui no tempo, isso daqui é o estado inicial de base, né? Eu posso dizer que isso aqui é uma de t0 mais dt, que evoluiu na representação de Heisenberg, menos o A' de t0, na representação de Heisenberg, que é igual inicialmente, tá bom? Você pode chamar isso aqui de t igual a 0 t0, né? Dividido por dt, que eu estou passando dt para cá, é igual a I H, H cortado, A de S, t0. Né? Isso aqui calculado, obviamente, t0. Né? Então, essa equação aqui me diz que a derivada parcial do tempo de A' para um tempo qualquer, que pode ser o nosso t0, ela é igual a I H cortado, A' t0 de Heisenberg. Ok? Então, eu posso passar o I menos IH cortado para o outro lado, vai ficar assim. ddt A de um t qualquer, esse t0 aqui é irrelevante, eu posso dizer que é um t qualquer, é igual a H a t qualquer. Né? Isso significa que essa equação aqui é uma equação tipo Schrödinger, né? Só que é uma equação de Schrödinger com sinal trocado, tá ok? Então perceba que é a equação de Schrödinger com o sinal menos, né? Então isso mostra que os vetores de base, né, eles obedecem a uma equação de Schrödinger com sinal trocado, tá bom? Então é um resultado interessante da representação de Heisenberg, tá ok?
Aí você pode perguntar, mas então quer dizer que os vetores de base eles mudam no sentido anti-horário, né? O que acontece com os coeficientes? Então a gente sabe que os coeficientes, por exemplo, na representação de Schrödinger, a gente diz que isso aqui é uma soma em A', né? C' de T na representação de Schrödinger vezes os vetores de base na representação de Schrödinger. Esses aqui são estáticos, isso aqui muda com o tempo, isso aqui muda com o tempo, né? Então, a gente sabe que na representação de Schrödinger, CA de T, se você tirar aqui o produto interno, né? É simplesmente o A de Schrödinger, alfa de T de Schrödinger, tá ok? Então, basicamente, esse cara aqui evolui com o tempo. Então, eu posso dizer que o nosso CA é o A de Schrödinger, o operador de evolução temporal, que atua em T zero de Schrödinger, tá ok? Então, esse aqui é o nosso coeficiente, né, da expansão na representação de Schrödinger. Aí você pode se perguntar, o que acontece na representação de Heisenberg? Na representação de Heisenberg, a gente tem que alfa de T, H, é uma somatória em A', C' de Heisenberg, e T, A de Heisenberg. Esse cara aqui, tá certo? Não muda com o tempo, é estático, tá bom? Esse cara aqui muda. O que acontece com o coeficiente? Então, os coeficientes aqui na representação de Heisenberg, eles ficam sendo também, né, como sendo o A, que é o Bra, na representação de Heisenberg, alfa de T na representação de Heisenberg. Só que esse rapaz aqui não muda, quem muda é esse daqui. Então, a gente viu que o A linha na representação de Heisenberg é o A da H, A linha na representação de Schrödinger. Então, o seu correspondente aqui, como sendo o Bra, né, correspondente do AL na representação de Heisenberg, é simplesmente a linha na representação de Schrödinger, U. Né? Então, eu posso dizer que o meu coeficiente aqui na representação de Heisenberg, ele é o coeficiente, o Bra na representação de Heisenberg, que é esse cara aqui. Então, vai ficar AS, U, tá bom? Que multiplica quem? Esse rapaz aqui. Mas esse rapaz aqui, ele é estático, ele não muda. É o próprio alfa de T zero, que é o mesmo alfa de T na representação de Schrödinger, tá bom? Esse cara aí não vai mudar, é o próprio zero, tá certo? Então, eu chego à conclusão de que o meu CA de T na representação de Heisenberg é a linha S, U, alfa, zero, na representação de Schrödinger. E se você comparar essa expressão com a expressão de cima, você vai ver que é a mesma coisa. Ou seja, o meu CA' de T na representação de Heisenberg é igual a CA' de T na representação de Schrödinger. Ou seja, invariante. Tá bom? Eles dependem do tempo, mas eles são idênticos. É invariante mediante a representação. Ok? Então, por mais que os vetores de base mudem com o tempo, né, da representação de Schrödinger para a representação de Heisenberg, os coeficientes da expansão de um estado quântico qualquer, ok? De um estado quântico qualquer, eles não mudam, tá bom? Por mais que esse cara aqui seja estático, o fato desse cara aqui, né, digamos, ter uma evolução contrária à direção natural do tempo, né, ou seja, uma evolução, digamos, anti-horária, né, esse rapaz aqui permanece igual aos de Schrödinger, tá bom? Então esse é um fato interessante sobre a mudança de representação, e que por mais que os vetores de base sejam alterados, né, na representação de Heisenberg, os coeficientes da expansão eles não vão mudar, porque justamente esses caras aqui dependem do tempo, e esses caras aqui também dependem do tempo, tá bom? Tá ok? Então é isso.